das Crianças! Vila das Crianças! Ué, mas será que isso é paz? O que é paz mesmo? Paz é provar que você se importa mais com o outro do que em ganhar uma discussão. Olá, crianças! Bem-vinda à nossa última semana de história do nosso tema Reconectar, construa a ponte. Então, crianças, a gente está aprendendo que paz não é ter silêncio, não é ter um momento de tranquilidade. Paz nós tivemos quando Jesus morreu na cruz por nós e nos reconectou com Deus. E agora a gente pode provar uma paz que só Ele pode dar. Nós estamos aprendendo esses dias também que a gente tem que ter paz com as outras pessoas. Nós aprendemos isso nas duas histórias anteriores, não foi? Então paz não é ficar em silêncio, quietinho. É muito mais que isso. E a Bíblia nos tem ensinado muito a esse respeito. E o nosso versículo fala sobre isso. Vocês lembram? Estamos na quarta semana, hein, gente? A última semana de história. Quem que guardou e já decorou o versículo? Eu vou tentar falar decorar. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos 14, 19. Será que eu acertei? Pega lá a sua Bíblia. Abre lá em Romanos 14, 19. Vamos ver o que ele diz. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos 14, 19. Olha, eu decorei, hein? Quero ver vocês no domingo falando isso com a gente. Então nós temos que promover a paz, como nós temos aprendido esses dias. E hoje, crianças, a gente vai aprender como ser um agente de paz. Alguém que está ali para ajudar a resolver um problema, a promover a paz em alguma situação. Nós vamos ver isso por meio da vida de Davi, lá em 1 Samuel. Então, corre para pegar a sua Bíblia, se prepara, que a nossa história vai começar. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Já está com a sua Bíblia em mãos? Nós vamos lembrar da história de Davi. Deus prometeu a Davi que um dia ele seria rei do povo de Israel. Mas antes dele ser rei, quem era o rei era Saul. E Saul, ele tinha muitos ciúmes de Davi, porque Davi era muito querido pelas pessoas. Davi era um forte guerreiro. Davi matou Golias. Então ele era muito conhecido e amado pelas pessoas. E Saul tinha muito ciúme. Então ele viveu perseguindo Davi. E Davi tinha o tempo todo que fugir. E ele estava fugindo junto com 400 homens fortes, guerreiros também. Então, Davi estava ali próximo ao deserto de Parã, próximo à terra de Nabal. Nabal era um homem muito rico, crianças. Ele tinha 3.000 ovelhas. Ovelha é fofinha, né? Imagina você ter 3.000 ovelhas, que legal. Ele tinha muitos animais, ele era muito rico. Ele tinha muita coisa. E ele era casado com Abigail.
Mas Nabal, ele era um homem mau, um homem rude, um homem que não gostava muito das pessoas. Diferente de Abigail, sua esposa. Ela era uma mulher muito sábia. Davi estava ali, próximo das terras de Nabal, e estava no tempo de tosquiar as ovelhas. É assim que a Bíblia diz. Sabe o que é tosquiar, crianças? É cortar o pelo delas. Elas ficam com muito pelo, e aí precisa cortar um pouquinho do pelo delas. Então era tempo disso. E Davi com seus homens, eles traziam muita segurança para as pessoas que cuidavam das ovelhas, as pessoas que trabalhavam para Nabal. Era muito comum Nabal ser roubado pelas pessoas que passavam pela sua região, porque ele era muito rico, tinha muitos bens, as pessoas passavam e roubavam ele, era muito comum isso acontecer. Os funcionários de Nabal, eles ficaram com medo quando viram Davi e os seus homens nas terras deles. Mas, na verdade, Davi protegeu eles. Davi não fez nada, Davi os tratou muito bem. Era tempo de tosquear as ovelhas, então. E Davi pediu para que um mensageiro dele fosse até Nabal e enviasse uma mensagem. Vamos ler a mensagem que Davi enviou? Abre a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículos 7 e 8. Ele diz assim: soube que você está fazendo a tosquia de suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos, e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi seu filho qualquer coisa que você tiver à mão. Então Davi estava pedindo para que ele desse alguma coisa de comer e pudesse ter algumas possibilidades na sua terra. Quando Nabal ouviu os servos de Davi, ele falou: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Eu não vou dar nada para ele, não. Mesmo sabendo que Davi cuidava de suas terras, mesmo sabendo que Davi cuidava de seus homens, Nabal era um homem mau e ele nem quis dar ouvidos. Ele falou que não queria saber de fazer nada para Davi e para seus homens, que nem queria saber deles ali. Quando os mensageiros de Davi voltaram e falaram para Davi isso, Davi ficou muito bravo. Ele ficou irado. Ele não acreditou que aquilo pudesse ser verdade. Como que Nabal os tratou desse jeito, sendo que ele tratava tão bem os funcionários de Nabal? Então Davi foi até lá falar com ele e levou com ele alguns soldados. Certamente eles iam arrumar uma grande confusão. Quando os mensageiros de Davi voltaram a encontrar Davi, alguns funcionários de Nabal foram falar com Abigail e contaram o acontecido. Disseram que os mensageiros de Davi tinham ido lá para conversar com ele, que ele foi rude, injustamente rude. Afinal de contas, os guerreiros de Davi eram pessoas que guardavam a cidade, que guardavam o lugar onde Nabal morava. Abigail, quando soube disso, imediatamente ela mandou preparar muitas coisas. Preparem comida, preparem roupa, preparem o melhor do que a gente tem aqui e vamos nos encontrar com Davi. Abigail saiu com alguns de seus homens e foram ao encontro de Davi. Então ela avistou Davi e percebeu que Davi ainda estava muito bravo com tudo que tinha acontecido. Então ela se aproximou e se ajoelhou diante de Davi. E sabe o que ela disse, crianças? Voltem lá, em 1 Samuel 25, os versículos 24 e 26. Eles dizem assim: lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos
e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Abigail, crianças, ela reconheceu quem Davi era. E ela entregou todas essas coisas para Davi e pediu para que Davi a escutasse, para que Davi desse ouvidos àquilo que ela tinha para dizer. E ela lembrou, crianças, do plano de Deus na vida de Davi. Vamos ouvir o que ela disse? Lá nos versículos 30 e 31. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito e tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem ao meu Senhor, então lembre-se desta sua serva. Olha isso, crianças. Abigail lembrou Davi do que Deus tinha prometido a ele, de que ele seria o rei de Israel. E falou para ele que ele não deveria derramar sangue de pessoas inocentes, ele não deveria ir atrás de confusão, ele não deveria começar uma briga e ter uma confusão tão grande, matar pessoas por causa disso. Então ela pediu para ser ouvida. Então, quando Davi ouviu todas as palavras de Abigail, ele aceitou tudo aquilo que ela fez. Vamos ouvir o que ele disse para ela? Está lá nos versículos 32 e 33. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Olha que legal, crianças. Abigail é uma mulher sábia. Ela foi ponte para evitar uma confusão. Ela deixou para lá aquilo que ela não tinha nada a ver e foi uma solução de um problema. Muitas vezes é assim com a gente. A gente vê confusões acontecendo ao nosso redor. Às vezes os nossos amigos brigam e a gente pode ser ponte para evitar da briga ser pior, para evitar que uma amizade termine por causa de uma briga tão boba. Então, crianças, que nós sejamos como Abigail, que sejamos pessoas que colocam o nosso desejo, a nossa vontade de lado muitas vezes e é parte da solução de problemas e ajuda as pessoas e está ali para promover a paz que tanto temos aprendido. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a promover a paz. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra e pelos Teus ensinamentos. Nós entendemos que precisamos do Senhor para que possamos ser agentes de paz, para que possamos levar a paz e promover a paz onde estivermos. Porque um dia o Senhor morreu na cruz por nós e nos salvou e nos deu paz. E que possamos ser assim na vida de outras pessoas também. Levar a luz do Senhor e aquilo que o Senhor é. Ajuda-nos, por favor, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, crianças! A gente precisa falar e contar para as pessoas tudo aquilo que Deus fez por nós. Porque nós fazemos isso por conta do que Deus fez por nós. Então, que eu e você, a gente evite confusões por aí. Que a gente tenha paz com as pessoas. E que a gente seja aquela pessoa que ajuda a evitar um problema. Que é parte da solução de um problema. Demonstre que você se importa com os outros, sendo parte da solução. É assim que nós devemos fazer. Eu espero que você tenha aprendido muitas coisas nesse mês. Eu espero que a paz invada o seu coração e das pessoas que estão ao seu redor. E eu espero vê-los em breve na nossa próxima série. Tchau, crianças! Fiquem com Deus!